Boa tarde a todos. Depois das deliciosas palestras aí da Maria do Céu pela manhã, a gente trabalhou a questão da memória no passado, as marcas da memória. Não está funcionando, não. Tá? Tá sim. Tá. Está muito baixo. Bom, então, pela manhã a gente trabalhou com a ideia de transtemporalidade, né? Um pouco resumindo aquela ideia de quando a gente avança para o futuro, simultaneamente avança no passado, e ao mesmo tempo que a gente investiga a história, o passado, a gente desenha mundos possíveis no futuro, então a ideia da transtemporalidade. Depois, né, as deliciosas, ilustradíssimas memórias do passado, especificamente no século XV, como retenção e invenção do discurso, seguido aí pelo debate. Parabéns, Zé Raimundo, agradeço muito, debate profundo, concludente, que nos tomou até de e-mail. A gente passa então agora para outra ponta do IAT, que é prospectar o avançado, prospectar o futuro, que seria essa memória do futuro. Eu tenho o prazer de convidar a mesa para abrir essa sessão da tarde, o professor Virgílio Almeida, ex-diretor do IAT, professor do ISEX. Prazer recebê-lo, Virgílio, que vai ter aí por volta de 40, 50 minutos. Imediatamente, seguindo ao Virgílio, vou chamar o professor Ivan Domingues, a professora Thelma Bischoff, da FAFISH, para tratar dos aspectos de ética prática dos programas da Universidade de Oxford para o século XXI, tema contemporâneo, futuro contemporâneo, aproveitando aí da experiência de ambos no pós-doutorado em Oxford e inseridos nessa discussão, seguido de um debate, um tema um pouco esse diálogo, né, Universidade século XXI, Instituto século XXI de Oxford, e concluir essa questão de prospecção do futuro com o lançamento do livro Profissões do Futuro, acompanhado aí de nosso momento avestruz, comes e bebes, por volta das 17 horas. Eu queria registrar e agradecer imensamente a presença do membro do comitê diretor do IAT, Sérgio Pena, representando o comitê, o ex-diretor do IAT também, professor Ivan, meu querido amigo Clério Lina, presidente do Parque Tecnológico e ex-diretor da FAS, e especialmente o representante do reitor, professor Najib Cotrim Árabe, pró-reitor de Planejamento da UFMG. Muito obrigado, Najib, é uma honra recebê-lo, representando o reitor. Se possível, eu sei que você tem esse compromisso às 5 horas, fique à vontade, mas se der para a gente fazer o encerramento com você, será uma honra para todos nós. Muito obrigado, agradecido imensamente. Boa tarde, então, a todos. Eu vou disponibilizar ali sucos, cocas e refrigerantes para quem, no meio da palestra, quiser pegar lá e esticar um pouco as pernas. E agradecendo mais uma vez a equipe de estagiários, ao comitê diretor do IAT e aos funcionários técnicos administrativos que andam sempre junto e viabilizam esse trabalho, eu passo a palavra ao querido amigo Virgílio Almeida, ao qual agradeço antecipadamente. Bem, agradecer ao Cacá o convite para vir aqui, né? Muita gentileza dele me chamar para esse tema, mas na verdade me deu uma obrigação, porque eu não tinha pensado organizadamente sobre o tema. Ele me deu um título difícil: As próteses da lembrança e o futuro da memória. Então eu tive que tentar, quase que como se fosse um orientador e um aluno, né? Ele deu um problema e eu resolvi tentar fazer tentar traçar o estado da arte dessa questão. E, naturalmente, essa visão que eu vou apresentar tem um viés da área que eu trabalho, que eu sou do Departamento de Ciência da Computação. Então, na verdade, eu vou apresentar
nenhuma pesquisa específica sobre o assunto, mas eu vou tentar contextualizar essa questão da memória nos tempos presentes e mostrar como que essa evolução da percepção da memória afeta o ser humano e a sociedade. Então, na verdade, a ideia é tentar dar uma visão desse problema, mostrando alguns aspectos interessantes sobre várias óticas, não só a computação, mas também de modo a ter um pouco mais de liberdade, sair um pouquinho do rigor científico, usar um pouco, talvez, de textos literários, porque permitiria uma liberdade maior na discussão desse problema. Então, essa figura aqui, na verdade, é o nosso ponto de partida. Uma lembrança, uma prótese que ajuda a lembrar coisas que devem ser lembradas. A questão que eu quero falar um pouco mais é sobre a memória, né? E, na verdade, é um assunto, um tema, uma área que é tratada dentro de vários campos da ciência, bioquímica, psicologia, neurociência e em várias outras áreas, inclusive de ciências humanas. A minha conversa aqui, ela passa por esse viés da informação e da computação, tá? Porque ambas ampliam a capacidade de memória muito e levam à construção dessas próteses de memória, que aqui eu estou chamando de memórias mediadas pelo computador, onde tem então essa mediação da máquina capaz de executar programas e algoritmos, né, que é o computador. E tem dois aspectos que são importantes e que chamam mais atenção atualmente, que a computação torna possível tarefas ligadas à memória que até então eram intratáveis, ou seja, procurar e organizar vastas quantidades de memória, através da ideia de você fazer a busca, o search, e através da possibilidade de você encadear essas histórias, essas informações, através dos links, como no hipertexto. Eu falei um pouco mais cedo, a ideia é talvez falar um pouquinho mais, com mais liberdade, sair um pouquinho da camisa de força da pesquisa científica, onde eu teria que seguir uma sequência mais rigorosa, e eu vou usar um pouquinho do texto literário, vendo que tem várias pessoas da literatura aqui, autores literários, né? E eu vou usar um pouquinho dessa liberdade para tentar ampliar a discussão do problema. E por que usar o texto literário? Por causa da liberdade que ele permite, e como nesse pequeno trecho aqui de um livro de Calvino, né, Se um Viajante numa Noite de Inverno, em que ele coloca o seguinte, o personagem coloca o seguinte: por meio dele nos defrontamos com algo que não está presente, algo que faz parte do mundo imaterial e invisível, porque é apenas concebível, imaginável, ou porque existiu e não existe mais. Então nós estamos numa situação em que nós temos que tentar, nessa conferência aqui, identificar as questões que esse mundo mediado pelas máquinas oferece de novas e seus impactos. Talvez eu lembrei de começar a nossa conversa por um personagem que vários de vocês assistiram ao filme, que é o Hal do 2001, Uma Odisseia no Espaço, e próximo das cenas finais, quando o astronauta, né, Dave Bowman, vai em direção ao robô, ao computador, né? Naquela época era um computador muito grande, algo enorme, né? Que hoje seria algo próximo de uma moeda, e ele vai em direção a desconectar a memória desse robô. E o robô diz para ele, né? Como no filme, né? Minha mente está se esgotando, e tristemente ele diz: eu posso sentir isso, à medida que o circuito é desconectado. Quer dizer, a pergunta é: na sociedade contemporânea nós estamos sentindo essa modificação, essa implicação da passagem
das atividades que eram essencialmente humanas para uma série de artefatos tecnológicos, uma pergunta que eu estou sentindo ficar com menos memória porque eu uso o Google o tempo todo? Seria uma pergunta legítima de fazer. Qualquer coisa eu uso o Google para responder. Isso significaria ficar sem memória? Então, de alguma forma, a reação da máquina aqui ao desligamento da memória nos leva a algumas questões que podem ser vistas atualmente. E algumas questões que geram um certo mal-estar, que eu chamei aqui um mal-estar da evolução tecnológica. Esses são trechos, ou de artigos, ou de blogs, ou de observações tiradas em relação tiradas, não foram aleatoriamente, mas tiradas de vários objetos que estão pela rede. E alguém disse o seguinte: eu não penso que a memória importa mais. Eu digo isso porque se alguém questiona alguma coisa, ela pode simplesmente ir ao Wikipedia, ler todas as visões sobre aquele assunto e construir sua própria opinião. As memórias individuais não têm mais importância quando alguém tem acesso a todas as informações. A outra observação feita por uma outra pessoa é a memória histórica é necessária quando se tem o Google? Eu preciso dessa memória histórica, ou eu vou tirar tudo dessas diversas bases interligadas pelo Google? Um outro autor inicia com a seguinte observação: o Google, Wikipedia e o fim da memória. Esses outros dois trechos não são de autores, mas fazem parte, talvez, da principal, do texto de apresentação da principal entidade de informação, que é o Google, que ele diz o seguinte: o objetivo final é construir uma máquina de busca, algo tão inteligente como as pessoas ou mais inteligente. E, finalmente, a percepção do que se vê dessa informação. A informação é um tipo de commodity. Um recurso utilitário que pode ser minerado, processado como inteligência industrial. Nessa última observação, a gente abstrai completamente, a gente exclui o humano dessa observação. Há um processo em andamento que gera informações, que registra as informações, que interliga as informações, e isso pode ser feito como se fosse um processo industrial. Então, essas questões geram um certo mal-estar do papel que tudo isso adquire na sociedade contemporânea e da nossa percepção sobre isso. E isso tende a ficar mais acentuado. Eu tenho aqui um gráfico que foi resultante de uma pesquisa feita pela Biblioteca Britânica sobre os usuários de artigos e artigos científicos, e eles mostram, em função da idade, quais os métodos, isso é público disponível, quais os métodos que são utilizados de acordo com as faixas etárias para se chegar aos artigos de interesse, para se chegar às referências que se quer. Então, se a gente verificar aqui nas faixas, nas pessoas mais jovens, que são as que vão daqui a alguns anos ter esse papel de gerar o conhecimento da ciência, a segunda principal fonte é fazer uma pesquisa no Google, especialmente no Google Scholar. Então, se a gente olhar, eu não estou conseguindo mover ele mesmo, já está certo. Se a gente olhar, essas pessoas, daqui a alguns anos, são as pessoas que estarão fazendo ciência, desenvolvendo o conhecimento. Essas pessoas têm o Google Scholar e a buscas nos sites como as duas principais fontes do conhecimento científico. A ida às bibliotecas é aquela que tem a menor importância. A ida da pessoa, a ida física, a ida da biblioteca física é pouco importante nesse contexto. Então, se a gente lembrar da professora Maria do Céu de manhã, aquele enquadramento, a gente está vendo, a gente tem esse enquadramento aqui do foco através das interfaces providas por esses grandes aparatos de informação feito, por exemplo, o Google, ou os seus sucessores. Então, dentro desse ponto de vista, eu não vou discorrer, nem vou entrar em pontos dos quais eu não entendo, que seria a parte da memória biológica, mas eu vou
levantar questões relativas a essa memória digital, que eu estou chamando aqui de memória mediada pelo computador, como uma prótese da memória biológica. Uma prótese que a gente usa sem perceber da seguinte forma, né? Se você não lembra qual era a moeda do Brasil em 74, ou seja, se na lembrança, se na memória isso já é vago, você simplesmente Google it, né? E usa o texto moeda do Brasil em 74. Eu fiz e em 2 décimos de segundo aparece a lista de 226 mil documentos relacionados à pergunta, e a primeira delas a gente vê que a resposta é o Cruzeiro. Provavelmente não sabemos quantos desses documentos têm algum significado, quantos desses objetos têm algum significado, mas vieram 226 mil. Então, os computadores e essas redes constituem essas próteses de memória que nós vamos falar aqui, na medida que permitem esquemas rápidos, precisos e eficientes para registrar, transmitir representações de dados e conhecimento. Então, esse é o nosso objeto, esse dispositivo pequeno, eletrônico, que existe de uma maneira quase que ubíqua e que registra relações, observações, fatos, e que nós vamos discutir sobre isso um pouco. Há um tempo atrás eu havia feito uma resenha para a Folha sobre um livro chamado Digital People, From Bionic Humans to Androids. E ele observava o seguinte, esse é o autor desse livro, que há uma variedade de seres biônicos, pessoas que variam desde pessoas com partes sintéticas até seres de construção e estrutura artificial, mas com cérebro humanos, que seriam os cyborgs. Tá? E ele observa que 10% da população americana atual, de alguma forma, já seria biônica, porque apresentam partes sintéticas, desde próteses funcionais até implantes artificiais e modificações de natureza estética que incorporam novos materiais e novos elementos ao corpo humano. Então isso já cobriria 10% da população americana. Essa ideia das próteses é algo que historicamente é antigo. Os primeiros registros datam de 2000 a.C., quando essa rainha substituiu uma perna perdida numa batalha por uma perna de ferro. Essa rainha hindu. Então a ideia das próteses, feito o Cacá colocou, ele me deu aqui o para casa, a ideia das próteses sempre procuraram ampliar ou restaurar a capacidade dos homens e ou prolongar a vida. Então, dentro dessa história, nós temos a história dos seres artificiais. Quer dizer, a ideia das próteses, elas poderiam ser contadas através da memória histórica e são contadas também pela ficção. Tá? Pelos personagens, feito Frankenstein, pelos filmes feitos. Esses filmes todos de Hollywood que tratam de personagens, Eu, Robô e todos os outros, personagens da literatura também, que descrevem essas tentativas e essas buscas de construir essas próteses, esses seres artificiais, nesse sentido de ampliar a vida. Tá? Então, com características e funcionalidades dos humanos. A memória mediada pelo computador, que é essa que nós estamos falando hoje, ela tem uma característica interessante, talvez diferentemente das outras próteses. E quando eu comecei a pensar, eu vi que isso é uma característica que a distingue das outras. Ela, além de ser externa, ela pode estar externa no sentido de distante fisicamente do ser humano, do corpo humano. Tá? Ela é geograficamente separada do corpo humano. Quer dizer, via um sinal, você então tem a possibilidade de ter essa prótese da memória, essa memória mediada pelo computador, que são as redes e os dispositivos de memória que estão em qualquer lugar que a gente não sabe. Então, para tentar situar isso num contexto, e de novo, usando um pouquinho da liberdade da literatura, eu vou usar alguns contos e personagens de Borges, Calvino e Mário Benedetti, que é um autor uruguaio, que na verdade com esses textos trazem certas máquinas literárias que geram possibilidades de interpretação, de leitura dessas questões. Eu acho muito interessante esse poema aqui de Mário Benedetti, que é O Esquecimento Está Cheio de Memória. Alguém falou hoje, acho que foi a Esther, da importância do esquecimento, né? E ele começa exatamente esse poema que
o esquecimento está cheio de memória e às vezes cabem as lembranças, né? E o mais importante, que no fundo o esquecimento é um grande simulacro. Se a gente pensar o esquecimento e a memória nessa perspectiva dessas sociedades mediadas pelas redes, pelos computadores, na verdade isso está diretamente ligado à possibilidade de selecionar, a seletividade da memória. Eu esqueço aquilo que não interessa ser selecionado. Daí a importância desses mecanismos todos que nós estamos falando aqui, a capacidade de escolher na memória. Quando eu estava preparando essa conferência, eu fui de novo a uma memória coletiva, mas uma memória coletiva de fotos, chama Flickr. E fiz uma pesquisa sobre fotos que poderiam representar. E achei essa foto muito interessante porque é uma foto de uma senhora mais velha e o retrato dela mais novo. E o que une esses dois personagens é aquela memória que ainda existe, ligando essas duas entidades, a memória e a lembrança. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Tá? Aí eu vou começar por um dos contos de Borges, que é Funes o Memorioso, que data de 41, mais ou menos, que ele apresentava justamente a ideia oposta da seletividade da memória pessoal e histórica. Ou seja, ele leva ao absurdo, o absurdo da memória coletiva, onde pela literatura você vai ao absurdo onde nada é perdido. Ou seja, ele em alguns trechos diz o seguinte: ele teve um acidente, ele caiu, bateu a cabeça numa barra, uma tira de madeira e a doença que veio foi não esquecer nada, não selecionar mais nada. Dessa doença tinha algumas características que ele relata no conto, que era, né, essa capacidade da memória absoluta, onde nada é esquecido, e ele dizia: mais recordações tenho eu sozinho que as que tiveram todos os homens desde que o mundo é mundo, ou minha memória se é como um despejadouro de lixos. O mais importante ainda, pensei que cada uma das minhas palavras, que cada um dos meus gestos perduraria em sua implacável memória. Pensei que cada uma das minhas palavras perduraria em sua implacável memória. Entorpeceu-me o temor de multiplicar gestos inúteis. Que no fundo, nós estamos falando dessa sociedade mediada pelos computadores, onde é possível armazenar tudo. O útil, o inútil. Não há diferenciação, a não ser que haja essa seleção daquilo que interessa. E isso é uma perspectiva individual, uma perspectiva subjetiva. Então, nós temos vários problemas interessantes nessa história. Só para relembrar que nós estamos numa sociedade, quer dizer, basta ver o caso da eleição do presidente dos Estados Unidos, Obama, né, onde que todo esse componente de redes foi fundamental na eleição de um presidente. Ou seja, nós estamos numa sociedade que tem um excesso de informação e uma capacidade de interatividade permitida por essas redes. Só fazendo assim, um apanhado rápido, no passado as pessoas se encontravam e conversavam, mais recentemente falavam pelo telefone, e agora elas fazem o uso integrado e às vezes simultâneo de múltiplos artefatos. Basta olhar a filhos, sobrinhos, o que for, você vê os meninos usam ao mesmo tempo o MSN, o celular, o computador numa outra coisa. São várias atividades simultâneas no tempo. Então você carrega conteúdo na rede, você submete perguntas, você assiste fotos, vê fotos, assiste vídeos, vê TV, participa, comenta, classifica, estabelece lista, ordena pessoas, ordena assuntos, fala ao celular, envia mensagens e vídeos. E tudo isso, então, gera essa rede que nós estamos falando. O comportamento individual e coletivo é complicado de se entender. Na verdade, é um objeto interessante, onde alguns dos meus alunos trabalham na seleção dessas informações, mas isso leva ao que a gente chama de sistemas complexos, onde tem múltiplas relações entre os múltiplos componentes desses sistemas, que na verdade poderiam ser sistemas biológicos, sistemas sociais, sistemas de máquinas, são vários tipos de sistema.
Ainda nesse panorama que eu estou apresentando, existem algumas características que nós não estávamos atentos para elas. Por exemplo, nessa sociedade mediada por máquinas, uma das propriedades, das características, é a persistência do dado, da informação. Diferentemente da qualidade assim, efêmera das conversas em espaços não mediados, as comunicações em redes são mantidas numa memória para a posteridade. Eu uso isso do jeito que eu quiser, num tempo qualquer, com um objetivo qualquer. E isso é um fato novo. Quer dizer, a gente vê nos jornais, como que as informações vêm sendo recolocadas ou requentadas, para usar a linguagem jornalística, né? Outra propriedade é a busca e recuperação. Expressões, relações podem ser registradas em qualquer nível de detalhe e em diferentes escalas de tempo. Eu posso registrar todas as visões que uma determinada pessoa tem, se eu colocasse uma câmera aqui em cima do meu óculos, e isso seria registrado em máquinas, ou posso registrar por dia, por exemplo, as mensagens que eu transmiti. São diferentes granularidades ou diferentes escalas de tempo. Isso não era possível ser feito antes. Eu não poderia, por exemplo, em ciências sociais, as pesquisas eram feitas com questionários, onde se selecionava uma pequena amostra de grupos sociais e desenvolvia essa pesquisa. Hoje em dia você pode coletar esses dados, esses chamados traços eletrônicos, e a partir daí entender em qualquer uma dessas granularidades comportamento, ou tentar buscar o comportamento, os padrões coletivos e individuais. Isso aqui eu peguei a versão errada aqui, mas tem outras propriedades como a replicabilidade, audiências invisíveis, eu não vou discutir, mas as duas primeiras que são as que nos interessam aqui mais. Então, eu vou usar de novo alguns trechos de Borges para tentar falar um pouquinho mais, para explorar um pouco mais essas questões relacionadas à informação e à computação. Justamente porque Borges oferece essa possibilidade de infinitas histórias infinitamente ramificadas. Essa possibilidade de várias leituras desse texto. Tá? Então, o foco seria os contos de Borges, que podem ser vistos como máquinas literárias, cujo significado excede os textos e permite ao leitor, no nosso caso, nesse ambiente transdisciplinar, né, criar um espaço onde literatura, ciência e tecnologia interagem, possibilitando delimitar novos problemas. Então, eu vou tentar mostrar alguns problemas que levam à pesquisa científica. Tá? Basicamente, eu tirei ideias e textos de três histórias. A primeira delas chama-se A Memória de Shakespeare, que foi publicada por Borges em 80, já próximo, né, quando ele já estava mais velho, foi o último livro dele, em que ele diz o seguinte: a memória do homem não é uma soma. Tá? Ou seja, essa ideia da memória ilimitada, ela não se aplica aqui, porque, como dentro dessa observação, a memória do homem não é uma soma, é uma desordem de possibilidades indefinidas. Então, a possibilidade, aí no sentido da probabilidade de se chegar a uma determinada informação da memória, faz parte desse processo de recuperar. Santo Agostinho, se não me engano, fala dos palácios das cavernas da memória. A segunda metáfora é a mais justa. Foi nessas cavernas que eu entrei. Justamente a caverna no sentido do impreciso, do não delimitado, das superfícies não delimitadas, da possibilidade de falsificação pelo escuro. A memória não é a precisão, está associada a essas probabilidades indefinidas. O outro ponto que eu uso é o de Funes, que eu já havia falado, Funes do Memorioso. E, finalmente, o que talvez seja a metáfora mais rica em termos dessa sociedade mediada pelas comunicações e pela computação, que é a Biblioteca de Babel. Tá? Dessas premissas incontrovertíveis, deduziu que a biblioteca é total e que suas prateleiras registram todas as possíveis combinações dos 20 e tantos símbolos ortográficos, número que ainda é vastíssimo, não infinito, ou seja, tudo que é dado expressar em todos os idiomas. Vamos explorar um pouquinho mais essa ideia da Biblioteca de Babel. Para enfatizar alguns pontos disso. A web, como a gente vê hoje,
a informação e a complexidade disso. Tá? De novo, a minha visão é que a Biblioteca de Babel é realmente a mais rica metáfora que a gente acha na literatura para representar os vários aspectos desse encadeamento, desse número ilimitado de combinações e da organização dessas informações. Então, tirando dois trechos aqui, o universo, que outros chamam a biblioteca, compõe-se de um grande indefinido, talvez finito, número de galerias hexagonais, com vastos postos de ventilação no centro, cercados por balaustradas baixíssimas. De qualquer hexágono, vê-se andares inferiores e superiores, interminavelmente. A distribuição das galerias é invariável. A verdade é que tem um aspecto interessantíssimo implícito nesse texto aqui, é que quando ele diz o seguinte: de qualquer hexágono, vê-se andares inferiores e superiores. Um dos problemas cruciais ainda não resolvidos e não tratados nessa sociedade mediada pelos computadores é a questão da privacidade. Tá? A privacidade dos dados. Então, a hora que ele diz o seguinte: de qualquer ponto, vê-se qualquer outro ponto. Nós estamos chegando nessa sociedade em rede, da internet, da web, das comunicações, de qualquer ponto você coleta qualquer outro ponto. A privacidade é uma questão ainda não resolvida nisso aqui. Deduziu que a biblioteca total e suas prateleiras registram todas as possíveis combinações dos 25 símbolos ortográficos, ou seja, tudo que é dado a expressar em todos os idiomas. Toda a história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos, o catálogo fiel da biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos. De novo, a web é isso, é a falsidade com o original. Na verdade, a questão do catálogo verdadeiro é uma questão inatingível. Tá? Nós vamos passar por esses pontos aqui. A demonstração da falácia desses catálogos e comentários desse evangelho, o comentário do comentário desse evangelho, o relato verídico de tua morte, as interpolações de cada livro em todos os livros. As interpolações estão em azul aqui, porque são os links, a ligação de para aqueles que também observam a obra de Borges, o livro de areia é exatamente isso, as interpolações. Cada página, na verdade, se expande em outra biblioteca. Mas é importante mostrar que essa percepção de Borges leva a números que dão a noção da enormidade da biblioteca de Borges. Não são tão importantes, mas eu acho que os números colocados aqui, os números que se pode colocar nisso, mostram o que ocorre hoje nesse excesso e que cada vez vai ampliar da possibilidade de tudo se registrar. O universo que os outros chamam de biblioteca compõe-se de um número indefinido de hexágonos. E aí minha pergunta é: quantos livros constituem a biblioteca? Essa biblioteca que é o universo. Então, também no texto de Borges é o seguinte: cada livro é de 410 páginas, cada página de 40 linhas, cada linha de 80 letras, de cor preta. Também há letras no dorso de cada livro. Essas letras não indicam ou prefiguram o que dirão as páginas. Esse é outro problema que nós temos. Você tem um determinado nome, por exemplo, de um arquivo, de uma mensagem, de um texto. O que está ali dentro, que ele diz, não indicam ou prefiguram o que dirão as páginas. A possibilidade de falsificar o conteúdo, que é um problema fundamental nessa questão dessas informações. Então, vamos lá. 410 páginas, vezes 40, vezes 80, dá 1.312.000 posições. Se eu tenho 25 símbolos ortográficos, existe então a possibilidade de criar 25 elevado a 1 milhão, que são as combinações desses símbolos ortográficos. Livros distintos na biblioteca. Tá? 25 elevado a 1.320.000 é aproximadamente igual a 10 elevado a 1.800.000 e tantos mil. Tá? O que significa isso? Quão grande são esses números dessa biblioteca infinita? O universo, que outros chamam de biblioteca, compõe-se de um número indefinido, talvez infinito, de galerias. De qualquer hexágono, vê-se os outros.
E a pergunta é o seguinte: o universo pode conter essa biblioteca? Ou essa biblioteca contém o universo? O tamanho do universo, segundo registros, é da ordem de 1,5 vezes 10 a 26 metros. Se eu fosse aproximar esse universo, dissesse que a forma dele é um cubo, então eu teria algo cujo volume é 10 elevado a 27 multiplicado por 3, são as 3 dimensões, 10 elevado a 81 metros. Considerando que 1000 livros podem ser colocados em 1 metro cúbico, 1000 livros não. O universo conteria 10 elevado a 81 metros vezes 1000 livros. Conteria 10 elevado a 84. Então, o universo caberia 10 a 84 livros. A biblioteca cabe 10 elevado a 1 milhão. Ou seja, feito diz Borges, também o personagem no conto, a biblioteca é tão imensa que toda redução de origem humana é infinitesimal. Então isso dá a ideia da enormidade do que nós estamos tratando, da complexidade do que nós estamos, que nos é permitido imaginar. Uma outra questão é que dentro dessa evolução tecnológica, todas essas relações mediadas pelo computador, agora, recentemente, passaram a ter um outro patamar. Aquele patamar em que cada pessoa também produz o seu conteúdo, os seus textos, os seus filmes, as suas ideias, sejam através de blogs, através de Orkut, então as pessoas passam a ser, já eram geradores de conteúdo, mas passam a ser os geradores desse conteúdo digital que se torna disponível. E por sua vez, ao nos vermos no meio desse mar de conteúdos, se a gente voltar ao número da biblioteca total, nesse infinito, nesse número ilimitado de possíveis combinações, há várias perguntas que interessam. O que interessa, o que vale, o que pode ser recuperado. Eu tenho de novo que recorrer à questão da seletividade, que é aquilo que permite fazer aquela distinção inicial da memória que nós falamos aqui. A Biblioteca de Babel, num trecho, diz o seguinte: o homem, o imperfeito bibliotecário, pode ser obra do acaso ou de demiurgos malévolos. O universo, com seu elegante provimento de prateleiras, de tomos enigmáticos, infatigáveis escadas para os viajantes e de latrinas para o bibliotecário sentado, somente pode ser uma obra de Deus. Para perceber a distância que há entre o divino e o humano, basta comparar esses rudes símbolos trêmulos que minha falível mão garatuja na capa de um livro com as letras orgânicas pretas no interior, pontuais, delicadas, negríssimas, inimitavelmente simétricas. Quando a gente observa essa questão do User-Generated Content, de novo você tem todas as fórmulas possíveis. Você não tem mais essa distinção do que seria divino e do que seria o comum, o ordinário. Já se sabe, para uma linha razoável ou correta de informação, há léguas de insensatas cacofonias, de confusões verbais e de incoerências. Daí a importância disso que passou para ser, para nós, aquela visão de enquadramento que a professora Maria do Céu falou de manhã. Quer dizer, eu vejo tudo isso através de uma tela, de uma interface, provida por uma tecnologia, que são algoritmos matemáticos, que selecionam aquilo que eu vou enxergar, que é, por exemplo, o que o Google faz para nós usuários. Daí a importância dessa questão da busca, de selecionar aquilo que se interessa. Quando se proclamou que a biblioteca abarcava todos os livros, a primeira impressão foi de extravagante felicidade. Todos os homens sentiram-se hoje um tesouro intacto e secreto. A percepção de que se tem acesso a todas as informações. Outros enlouqueceram. As vindicações existem. Vi duas que se referem a pessoas do futuro, a pessoas talvez não imaginárias, mas o que procuravam não recordavam. Que a possibilidade de que um homem encontre a sua ou alguma perto da variante é computável em zero. Eu coloquei aqui na hora de transcrever alguma coisa errada. Mas esse computável em zero, basta lembrar daquele número imenso que eu mostrei, 10 elevado a 1 milhão, o inverso daquilo
é a probabilidade de se encontrar um livro. Tá? A Biblioteca de Babel, então, tem como representação da incapacidade humana de encontrar o livro perfeito. Imitação da web e da internet, que é essa busca por respostas. Tá? E essa procura sem limite que é permitido pelas buscas. Peregrinei em busca de um livro, talvez do catálogo de catálogos. Tá? Já se deduziu-se que a biblioteca é total. Tá? Ainda nessa percepção de que tudo pode existir, todas as manifestações, em todas as línguas, em todos os catálogos, em todas as histórias, dessa combinação de símbolos, ele formula a teoria geral da biblioteca e resolveu satisfatoriamente o problema que nenhuma conjuntura decifrava: a natureza disforme e caótica de quase todos os livros. De novo, se a gente pensar nesse universo de informações gerado pelas pessoas, essa natureza caótica e uniforme é a constante que representa esses objetos. Também há letras no dorso. Essas letras não indicam ou prefiguram o que dirão as páginas. Sei que esta inconexão certa vez pareceu misteriosa. Por exemplo, né, uma das coisas, um dos problemas interessantes de pesquisa é descobrir quais são informações que são, por exemplo, geradas para poluir as informações, com algum objetivo, ou de destruir certa reputação, ou de fazer uma propaganda, ou de construir uma certa ideia. Existem, e eu vou mostrar aqui, alguns aspectos que a gente pode olhar pelo lado da matemática, mas exatamente isso. O que diz, por exemplo, as letras no dorso do livro não é o que tem o conteúdo. O que diz, por exemplo, o nome de um determinado arquivo não é o que o conteúdo diz. E há uma inconexão entre essas coisas. Afirmam os ímpios que o disparate é normal na biblioteca e que o razoável e mesmo a humilde e pura coerência é quase milagrosa exceção. Então daí o uso da literatura como inspiração para fazer essas combinações aqui. Essa memória absoluta, né, essa persistência da informação que eu havia mencionado, está associada a essa ideia da memória absoluta, a possibilidade de tudo registrar e depois, posteriormente, selecionar, esquecer parte, que é aquela questão do esquecimento, e selecionar aquilo que interessa. E que foi exatamente essa alegoria mostrada na história de Funes, né, nesse extremo ilógico, é que ao cair perdeu o conhecimento. Quando recobrou, o presente era quase intolerável, de tão rico e tão nítido, e também as memórias mais antigas e mais triviais. E ele diz o seguinte: esse excesso de informações, que não permite selecionar nada, que não permite buscar nada em específico, leva à incapacidade de pensar, já que pensar é esquecer diferenças, generalizar, abstrair. Funes, por ter esse excesso, não apresentava isso. É interessante que, de novo, a possibilidade de se ligar à literatura, à ciência, à tecnologia, uma das visões da utilidade dessa transdisciplinaridade ou multidisciplinaridade é delimitar novos problemas. Por exemplo, um dos problemas que afligem ou que colocam em risco esse crescimento dessas sociedades em rede são os comportamentos maliciosos, muitas vezes feitos por robôs, que vão gerando informações de determinados tipos com determinadas intenções, às vezes oportunísticas, às vezes maliciosas. E esse problema está claramente delimitado, explicado aqui nessa leitura da Biblioteca de Babel, quando ele diz assim: afirmam os ímpios que o disparate é normal na biblioteca e que o razoável é quase milagrosa exceção. Falam, e eu sei, que a biblioteca é febril, cujos fortuitos volumes correm um incessante risco de transformar-se em outros e que tudo afirmam, negam e confundem como uma divindade que delira. É exatamente o que a gente pode perceber desse excesso de informações e da necessidade de delimitar essas questões. O spam também pode ser claramente delimitado por esse trecho aqui do texto, em que ele diz:
dessa inconexão entre o que se está externamente e o que se encontra internamente no livro ou no objeto digital. É interessante que tudo isso, na verdade, isso aqui já é parte de um trabalho de pesquisa e que a gente usa, aliás, um grupo de alunos que trabalha comigo, usa essas ideias de redes para analisar essas interações na web, por exemplo, e para buscar padrões que são padrões maliciosos, ou padrões que têm uma certa intenção ilegítima às vezes. Então, aqui, ó, também decifrou-se o conteúdo, noções de análise combinatória ilustradas por exemplos de variantes com repetição ilimitada. Esses exemplos permitiram que um bibliotecário de gênio descobrisse a lei fundamental da biblioteca. Esse pensador observou que todos os livros, por diversos que sejam, constam de elementos iguais: o espaço, o ponto, a vírgula, as 22 letras do alfabeto. Olhando os padrões, mas, por exemplo, esses padrões aqui de um comportamento de usuários que deveriam seguir uma determinada função, a gente percebeu esses 3 pontos que fogem do padrão. E investigando de onde vinham esses objetos, a gente claramente identificou que esses objetos tinham essa intenção de mudar ou de estabelecer informações falsas, justamente nessa busca dos padrões, nessas relações. E aqui é um outro aspecto também desses padrões observados aqui para identificar isso. A pergunta seguinte seria, da segunda parte, o futuro da memória. Né? Então, nós vamos, o futuro da memória, quer dizer, nós vamos passar por uma sociedade, nós cada vez mais nos aprofundamos numa sociedade mediada por todas essas máquinas, cujo impacto não é claro para a gente ainda. Mas algumas coisas são interessantes já de observar. Primeiro, a capacidade limitada do armazenamento, quais são as implicações disso? O segundo, a ênfase na memória de curto prazo, a tendência para o mais recente. Tá? O terceiro, uma redução da realidade. E o quarto, uma modificação do passado, da lembrança. São pontos que eu observo nesse futuro da memória. A possibilidade da memória limitada. De novo, Borges, mas com outro ponto, chamado do rigor da ciência. Ele dizia o seguinte: naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade, o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmesurados não foram satisfatórios e os colégios dos cartógrafos levantaram o mapa do império, que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos afeitas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes, o comportamento da mudança das gerações, quando nós mostramos aqueles gráficos da Biblioteca Britânica. As gerações seguintes entenderam que esse mapa dilatado era inútil e não sem piedade integrar as inclemências do sol e dos invernos. Ou seja, a incapacidade de abstrair, de gerar modelos para entender, justamente pela essa possibilidade de tudo registrar, leva ao risco dessas situações. É interessante também que aí eu contrapus um pequeno trecho de um livro do Miyakoto, em que ele diz o seguinte: de que vale ter memória se o que mais vivi é o que nunca se passou? Então, eu acho que são extremos dessa situação da memória aqui que a gente poderia pensar, que são fortalecidos, são enfatizados atualmente por essa capacidade de tudo registrar. Já há dispositivos que custam $100 e poucos de armazenamento, que são capazes de registrar mais de 500 gigabytes, você coloca todas as imagens que a pessoa pode ver durante a vida. Daí a importância de se pensar esses dois extremos. A questão do curto prazo, essa notícia também me chamou a atenção. Foi uma notícia que saiu depois de um artigo na revista Science, recentemente, em que diz o seguinte: um pesquisador de uma universidade do estado de Illinois fez uma pesquisa e verificou que as citações online aumentam, tornam-se mais estreitas, ou seja, você cita menos e mais frequentemente os mesmos artigos. Com isso você reduz a história da ciência.
Então o foco vai concentrando em alguns poucos artigos. Isso pode ser uma facilidade da questão da recuperação online, mas pode levar a essa redução da perspectiva científica. Interessante também, isso também foi um artigo que saiu no New York Times, em que é uma história em que eles mostram um projeto de digitalizar a história e, na verdade, resumir essa simplificação da realidade. E aqui o diretor da universidade diz o seguinte: o material que não é digitalizado corre o risco de ser negligenciado, como se não tivesse sido no passado, virtualmente perdido para a grande maioria dos potenciais usuários. De novo, a literatura. Isso aqui é um trecho de uma história curta de Ítalo Calvino chamada Memória do Mundo, em que ele diz o seguinte: o resultado final de nosso trabalho, isso foi escrito em 68, será um modelo em que tudo conta como informação, mesmo que não é. Só então se poderá saber de tudo o que foi, o que é que contava como verdadeiramente, ou seja, o que existiu verdadeiramente. Porque o resultado final de nossa documentação será ao mesmo tempo o que foi, o que é, foi e será, e todo o resto não será nada. Ou seja, aquilo que não for colocado nesse mundo mediado pelas redes, cai no esquecimento, principalmente das novas gerações. Para concluir, de novo, recentemente eu estava lendo esse livro do escritor americano Philip Roth, chamado Fantasma Sai de Cena, e eu achei esse trecho muito interessante, porque ele teve uma doença séria e se refugiou numa fazenda no interior de Massachusetts e passou 10 anos sem ir a Nova York. Ele era um escritor nova-iorquino, e quando voltou a Nova York, ele diz o seguinte, o personagem: o que me surpreendeu mais nos primeiros dias, andando pela cidade, a coisa mais óbvia são os telefones celulares. Onde ele estava, em Arca, na montanha, ele não tinha essa recepção e raramente ele via as pessoas na rua. Ele ficou 10 anos sem voltar a Nova York. As pessoas nas ruas tocando assim, desinibidamente, conversando nos seus celulares. E aí ele diz: eu lembro Nova York quando as únicas pessoas que caminhavam pela Broadway, conversando com elas mesmas, pareciam loucas, malucas. O que aconteceu nesses 10 anos? Pois rapidamente parece que existe muito a dizer, e de uma forma tão impressionante que não pode esperar para ser dito. Então eu acho que nós estamos chegando em 10 anos, as modificações são profundas assim, e entender isso faz parte dos objetos aqui, dos interesses do Instituto que o Cacá dirige. Obrigado. Ótimo, Gil, muito obrigado. Excelente. Eu vou passar imediatamente a palavra para o Ivan e para a Thelma. É rapidinho, porque depois a gente vai para o debate. Vamos. Então, vou convidar o Ivan e a Thelma para... Oi? Então vamos fazer aí 3 perguntas. 3 perguntas, tá bom, Regina? Tá bom, ótimo. Uma das coisas que me ocorreu quando você estava falando da história do Funes misterioso, do memorioso, quando ele fala que ele queria economizar os gestos para não ocupar a memória do Funes, né? E eu noto que isso acontece comigo quando eu estou usando o Gmail, porque o Gmail hoje em dia você não precisa jogar mais nenhum e-mail fora, né? Você pode guardar todos os seus e-mails, mas eu medito muito antes se eu vou salvar aquele e-mail ou não, porque eu não sei, a gente tem um respeito pelaquela memória, de uma certa maneira. Eu acho que é o mesmo respeito que ele tinha pela memória do Funes, né? E provavelmente as novas gerações não terão. Porque não guardar todos? Por que deletar? Né? Então, e a outra coisa que me ocorreu aí durante a sua palestra, um negócio interessante, é que nessa época nossa, que nós temos praticamente memória limitada, memória virtual, né? Ao mesmo tempo, com o aumento da expectativa de vida,
e com o aumento de pessoas idosas, nós estamos tendo uma epidemia de doença de Alzheimer, que é uma epidemia de pessoas desmemoriadas. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, eu acho que eu estava lendo, existem, se não me engano, mais de 5 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. São pessoas que não têm memória. Então, ao mesmo tempo, você está tendo os dois fenômenos, né? Só uma reflexão. Essas próteses vão fazer parte do... Tem gente que acha que sim, né? As possibilidades de pesquisa, né? Oi. Ele falou aí que tem aumentado o número de pessoas sem memória. E você falou que você fez uma reflexão sobre a nossa memória, como ela está. Eu observo o seguinte, que desde os mais jovens até as pessoas que eu convivo na faixa etária de 30, 40 anos, eu trabalho em escola pública. Então, os meninos que estão aí com 9, 10, com uns 12, 13 anos, eles têm muita facilidade com a memória virtual. Mas a memória biológica, a memória dele, ela não está funcionando bem. Agora eu fico pensando, né? Até que ponto essa memória virtual, essa prótese virtual, ela nos deixa preguiçoso e, de uma certa forma, nos faz acomodar e não colocar a nossa memória biológica para funcionar. É uma questão assim que você falando, eu fiquei pensando sobre isso. Na verdade, o que você falou, justamente o que eu observei aqui nessas observações tiradas ou de artigos, ou reportagens, que observações como eu não penso que as memórias importam mais, porque eu tenho essa memória que você está falando. Quer dizer, essa geração recorre sempre a esse recurso de uma memória externa, né? Ou, por exemplo, né, eu preciso de memória quando eu tenho o Google, ou quando eu tenho um jogo, um game. Quer dizer, eu acho que essas são questões que surgem agora, as possibilidades de tratar isso, eu acho que são objetos justamente de reflexão aqui no âmbito do IEA, das pesquisas multidisciplinares. Assim, eu vejo com eles assim, de uma certa forma, eu até vejo como preocupação, porque enquanto que a gente está na base do produto, então a gente vai ter jovens daqui 10 anos que vão ter mais dificuldade até de entendimento. O que eu vejo preocupação. Interessante, observação. Eu queria colocar uma questão, eu trabalho com ambientes virtuais, então é muito de interesse. E aí a gente observa, né, uma dificuldade na questão da memorização, da passagem da cultura da oralidade para a escrita, né? Então, quando a gente tem os sistemas de escrita, a gente pega o hebraico, a passagem para o sistema nosso alfabético, né? E aí quando a gente chega, né, porque aí o tempo todo, né, com a possibilidade do digital, eu vou só exponenciando essa diversidade de composições aí no sentido amplo, né? E aí desse armazenamento, você vê, o nosso sistema de escrita já é um software extremamente poderoso, né, para esse armazenamento, e aí com as possibilidades do digital, né, a possibilidade de você conter um pequeno espaçozinho, um volume de informações que precisaria de bibliotecas imensas, né? E aí eu fico questionando muito essa passagem da informação tão condensada, a questão do espaço, né? E aí eu gostaria que você pudesse ponderar a questão da possibilidade dos links, das navegações, né? Porque aí tem muita questão do armazenamento, desse grande potencial, né? Em termos da armazenamento. Mas essa questão do uso do ambiente, o ambiente virtual, o espaço, o uso desse espaço, nessa construção mesmo das memórias. Vou tentar te responder o que talvez eu percebi na sua pergunta. O primeiro ponto é que essa preocupação com o uso da memória do ponto de vista do recurso, ela cada vez tende a acabar, tá? Porque economicamente isso tende a zero, esse custo da memória. Então você pode, de novo, armazenar tudo. Tá? A pergunta é, uma vez armazenado tudo, como que eu recupero aquilo que me interessa? Como que eu estabeleço? Uma das maneiras de estabelecer isso é justamente através dessas ligações, que uma coisa, desses encadeamentos através dos links. Esses encadeamentos através dos links são também uma maneira de você percorrer
pontos no espaço. Por exemplo, você pode encadear esses links de pessoa a pessoa, como uma relação social. Então você estaria viajando, mesmo que do pensamento ou da visão de uma pessoa para outra. Por exemplo, no Orkut. Tem os grupos sociais ou subgrupos sociais estão relacionados ali via algum interesse comum, mas que geograficamente podem estar completamente dispersos, podem estar próximos, não vem ao caso. Mas o link é a maneira de você caminhar por esse espaço social. Especificamente no caso da representação do espaço, aí você tem a questão da produção da imagem, da visualização desse espaço, que até um tempo atrás você sempre pesava entre representar e visualizar versus o custo do armazenamento desse. Isso vai desaparecer. Tá? Eu acho que o problema principal que talvez eu tentei mostrar aqui seria justamente dado que você tudo pode armazenar, como que você seleciona e transita por isso, sabe? Mas nós podemos conversar com mais calma.